Oi, Bruna, boa noite. Já começa a mandar compartilhar com o pessoal o link? Espera, eu tenho que aprender a fazer isso. Amiga, vou enviar. Ai, peraí que eu não tô conseguindo te ver, não sei por quê. Eu tô conseguindo te ver e te ouvir perfeitamente. Boa noite, pessoal. Olha, entrou uma pessoa aqui. Nath. Oi, Nath. Quanto tempo, Laura? Ih, travou? Estão conseguindo me escutar? Por favor. A Bruna caiu, mas eu já vou chamar ela de novo. Fico orando aí por causa que está chovendo muito em Itaperuna, a cidade que a Bruna tá. Vocês conseguem me ouvir? Nath, você consegue me ouvir certinho? A Bruna caiu, mas eu já vou. Acho que sim. Então vamos começar orando, certo? Aí, Alô? ela aí chegou. Tudo certo. Oi, pastor Tatiana, Evelyn. Oi, gente, boa noite. Gente, eu chamei sem querer alguém. Estou aprendendo ainda, gente. Estou aprendendo. Oi, Nath. Já que você entrou, quer orar por nós? Ora, Ora, legal. Gente, Senhor, muito obrigada. Peraí, rapidinho, mãe. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por essa live, muito obrigada, Jesus. Abençoe que a palavra que foi falada pela Bruna, meu Deus, e pela Yasmin sobre o chamado, possa chegar às pessoas certas, que o Senhor possa guiá-las, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, hoje é a nossa primeira live com a nossa convidada mais que especial, que é a Bruna Ramos. A Bruna é formada em psicologia e foi líder do Pocket UF Campus por 2 anos. E tem muita história para contar, né? Tanto em missões dentro da universidade quanto lá fora, pois ela já foi para o Equador, né, Bruna? E o tema de hoje é chamado. Como descobrir seu chamado? Então, para eu não falar muito, porque eu gosto de falar de verdade, vou dar espaço para a Bruna começar. Oi, gente, boa noite. Prazer aí, para quem não me conhece. Como Yasmin falou, meu nome é Bruna. E eu conheci Yasmin lá no Pocket mesmo, né? Melhor Pocket do Brasil, que é o Pocket Campus. A Nathalie também é de lá. Saudades de vocês a propósito. Eu me formei agora em psicologia lá na UF, agora em dezembro. Então, não estou mais um Pocket triste. Mas um pouco dessa minha história do Equador e tudo mais tem tudo a ver com o Pocket. Porque eu me converti quando eu tinha. Eu nasci na igreja, né? Só que eu fui me converter quando eu tinha uns 13, 14 anos. Foi quando meus 14 anos. É, foi quando meus pais se divorciaram. Aí eu tive realmente um verdadeiro encontro com Jesus. Só que assim, eu ainda não tinha tido um encontro com o Espírito Santo. Porque é diferente, sabe? Quando, o momento que você entrega a sua vida para Jesus e o momento que você tem realmente assim, um encontro, uma amizade com o Espírito Santo. E eu só fui começar a ter essa amizade com o Espírito Santo, a começar a ouvir o Espírito Santo todos os dias e tudo mais, através do Pocket.
No Pocket eu recebi a primeira palavra profética sobre a minha vida, que estava iniciando uma nova canção de amor da minha vida. E eu não entendi direito o que era na época, mas depois eu entendi que a nova canção de amor que estava iniciando na minha vida era porque o meu relacionamento com Deus estava mudando. Então eu estava fazendo uma nova canção de amor no meu relacionamento por conta do Pocket. Sabe? Porque o Pocket me apresentou assim, ao Espírito Santo, me fez ser muito mais amiga do Espírito Santo. Porque até então, tipo, eu só frequentava uma igreja, que é incrível, eu amo uma igreja. Mas é importante a gente falar disso que não se bem. Tá me ouvindo bem? E Yasmin? Eu tô ouvindo muito bem. Tá me ouvindo, Renato? Mas eu não sei tirar você, então você vai ficar aí. Eu não sei sair. Ô, Bruna, você tá com fone de ouvido? Acho que tá dando eco pro pessoal. Ah, tá. Eu acho que pode ser. Eu vou tirar o fone, então. Peraí. Beleza. Então, Melhorou muito melhor. melhorou? Perfeito, então. O que eu tava falando mesmo? Esqueci. Foi sobre o começo do seu relacionamento com o Espírito Santo. Ah, é, através do Pockets. E aí eu comecei a fazer parte do Pockets em 2019. E aí quando eu tava acabando aqui no meio da pandemia, a gente continuou com Pockets online. Aí eu passei para essa liderança para mim, eu me tornei líder de Pockets. E o Dunamis Pockets, ele é do... Explicando, né? Pra quem não sabe o que é o Pocket, falando assim como se todo mundo soubesse. Mas o Pockets... Pessoal, a Aonde internet da Bruna tá com muita dificuldade porque na cidade dela tá chovendo muito. Então pode travar às vezes. Vou esperar um minutinho para ver se ela consegue recapitular. Bruna, conseguiu? Oi? Tá. Tá ótimo. Oi. Beleza, então. Parou, eu tava falando o quê? Sobre o que é o Dunamis. Ah, tá. O Dunamis, ele é um movimento cristão, jovem, assim. Perfeito, só para dizer perfeito. Exatamente. E o foco dele é avivamento, né? Dos jovens brasileiros e das nações, avivar. E tem um braço deles, que é o principal, que foi o que começou, o Pockets começou com esse braço, Dunamis começou com um braço, que foi o Pockets. Que são como células, entre muitas aspas, porque não é célula. Porque célula meio que foca um pouco a comunhão entre os cristãos. E o Pockets são encontros, né, de cristãos, de quem quiser, para poder falar de Jesus dentro das universidades. Tanto é que Dunamis significa o poder explosivo. É a palavra grega, né, que significa o poder explosivo do Espírito Santo. E lá em Atos 4 ele usa, né? E todos foram cheios com o poder de Deus, né? Que no caso todos foram cheios com o Dunamis, o poder explosivo. E estão me ouvindo ainda, gente? Eu tô. Pessoal, vocês estão ouvindo? Dá um joinha pra gente saber. Um coraçãozinho. Beleza. É porque o seu você tá travando pra mim toda hora. Tá, tipo, rodando. Mas vou continuar falando. Aí qualquer coisa você fala aí que eu não tô... Mas lá em Atos 4 fala que todos foram cheios com o poder de Deus, né? E a palavra original é Dunamis. Então, o Dunamis tem a ver com o poder explosivo do Espírito Santo. E o Pocket significa bolso. Então, são bolso do poder explosivo do Espírito Santo. Bolso de avivamento dentro das universidades. E aí, o Pocket, ele tem o Immersion. E o Immersion, ele é um treino... Não sei falar inglês. Então, é por aí. Erradamente, né? Bruna, eu acho que tá travando muito pro pessoal. Eu vou tentar reiniciar para ver se dá certo. Show, beleza, pode ser. Tá bom? Então, pessoal, eu vou reiniciar só para tentar melhorar um pouco. Pelo jeito tá travando muito, mas entra aqui de novo, por favor. Só começou agora. Falaram aí que agora melhorou. Agora melhorou? Tá bom. Então vamos continuar. Vamos continuar, qualquer coisa a gente vai. Mas, enfim, tem esse treinamento, né? De líderes de Pockets. Então, pessoal, o que ela está explicando é que o Dunamis é um treinamento para jovens avivar as universidades. O que o Dunamis percebeu, os líderes do Dunamis perceberam, é que o futuro das nações começaram nas universidades. Bruna, eu estava recapitulando um pouco porque você travou. Então, eu expliquei um pouquinho que é o Dunamis para eles. Beleza. Então,
como foi a sua experiência de você é líder de uma célula dentro de uma universidade federal, dentro da pandemia? Como que foi desafiador fazer missões dentro de uma universidade, sendo que você nem estava presente na universidade? Foi complexo, difícil. Porque a gente não tinha muito contato, assim, né, com as pessoas. Era só, tipo, através do Google Meet, através do vídeo chamada. Então, a forma mais evangelística que teve pro Pockets nessa época, online, foi a questão de eu ser monitora. Porque eu fui monitora de uma matéria muito difícil lá da faculdade. E como eu fui monitora disso, todo mundo começou a me conhecer. As pessoas começaram a me conhecer. Isso é um ponto muito legal que você falou. Porque tem muitos cristãos que focam tanto na excelência, no convívio da igreja, que não escolhe ser excelente nos estudos. E foi exatamente o que você foi. Eu lembro sempre de alguém chegar na cela e falar: nossa, eu conheço você porque você era monitora. E você me ajudou muito. Então a pessoa já chegava com uma boa intenção. Essa pessoa ajuda a gente. Exatamente. Exatamente. Porque esse é o nosso papel, né? Nosso papel de ser cristã não é só ficar falando de Jesus, não é só fazer coisas religiosas. Um cristão, ele tem que ser excelente no que ele faz. Porque a excelência transmite Jesus, sabe? E eu fui excelente. Sendo uma monitora e tal, ajudei muitas pessoas a irem bem na matéria, que era uma matéria mais difícil da faculdade. E as pessoas começaram a gostar de mim porque eu ajudei elas. Então, como que elas começaram a gostar de mim porque eu ajudei elas? Tipo assim, quando elas descobriram que eu era líder do Pockets, ainda não teve tanto, talvez, aquele, tipo assim, meu Deus, ela é cristã, que às vezes muitas pessoas têm, sabe? Pessoas que não têm, né, um relacionamento com Jesus, enfim, tem alguns outros pensamentos e tal. O fato de eu ser líder de Pockets, de eu ser monitora, eu acho que abriu. Pessoal, vai orando porque tá muito difícil, tá chovendo uma boa parte da região do estado do Rio de Janeiro. Acho que travou. Voltou. Graças a Deus. Voltou, né? Voltou. Beleza. Gente, perdão. É porque está chovendo aqui muito na minha cidade. Então a internet está caindo e voltando. Mas em nome de Jesus, vai Já dar começa os intercessores orando. cores ativar para minha internet funcionar. Eu tô do lado do roteador intencionalmente para poder a internet estar melhor. Mas era basicamente isso. As missões aconteceram durante a pandemia no Pocket através de eu sendo monitora. Que aí o pessoal começou a conhecer o. É muito importante, enquanto ela está travada, vou falar um pouquinho, que é muito importante, a missão sempre acontece fora das quatro paredes do templo. É basicamente alcançar pessoas. E a Bruna fez exatamente, alcançou pessoas de fora da bolha do cristão através das suas monitorias. Então, se você é um jovem, se você, enfim, não sei a faixa etária que está aqui essa noite, mas saia da bolha do cristão para você alcançar pessoas que não são cristãs. Seja um bom funcionário na sua empresa, seja um bom aluno, seja um bom filho, seja aquela pessoa exemplo na roda de amizade, sabe? Exatamente. Exatamente isso. Porque é isso, né? Ser cristão é um estilo de vida, né? Não é só uma parte. Não existe um mundo religioso, um mundo sagrado, né? E um mundo secular. Não, tipo, é para uma coisa interna na outra, tipo, para você ser cristão por onde você passar. E através do que você faz, através da sua excelência, através de você ser bom em algo e resplandecer de Jesus. Porque qual que é uma das maiores características de Deus? É ele ser perfeito. Então, quando você é bom em algo, você está sendo parecido com Jesus. E aí você está impactando a vida das pessoas. Amém. E como que você, dentro de Campos do Goytacazes, fazendo faculdade, parou no Equador? Conta esse rolê todo, porque eu estava lá, eu testemunhei. Começou com um roubo, um negócio triste, e depois Deus converteu uma coisa triste para uma coisa boa. Sim, cara, foi. Mas eu acho que travou. Acho que. Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem tá travada. Voltei. Voltou. Beleza. Então, eu tava falando do Immersion. Não sei se vocês conseguiram me ouvir, né? Eu acho que posso ter caído na hora. Mas eu tava falando sobre o Immersion. E o Immersion, ele é um treinamento de líderes de pockets e de pessoas que têm interesse em saber sobre missões universitárias. É o foco do Immersion, missões universitárias. E assim,
a princípio, teve um em fevereiro de 2022, que Deus falou que era para eu ir. Só que, o que acontece? Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para ir. Me deslocar lá para São Paulo, pagar... Repete rapidinho, Bruno, porque travou um pouco. Falou que sobre você não ter condições de ir. Isso, eu não tinha condições de ir do Immersion de fevereiro. Apesar de que Deus tinha falado que era para eu ir. Então eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Porque lá em São Paulo, mais o valor da inscrição, não vou. E aí, quando chegou na semana do Immersion, que o Immersion acontece durante uma semana, estava acontecendo, a gente teve um Pockets. E nesse Pockets que a gente teve, eu convidei um amigo meu, o Heron, para poder pregar. E ele pregou, e a pregação dele, eu não lembro exatamente o que foi a pregação dele, mas eu lembro que ela falou muito comigo sobre, tipo assim, você devia estar no Immersion, não era pra você estar aqui, sabe? E aquilo, Deus me constrangeu muito com aquilo. Porque não é sobre a questão, tipo, é aquilo. Quando Deus quer que você vá pra algum lugar, Ele que paga a conta, sabe? Ele que paga a conta. Então, se Ele queria que eu fosse lá pro Immersion, não importava se eu não tinha condições financeiras. Pessoal, uma frase que o pessoal do Unis fala muito é os planos, contos de Deus. E é uma coisa que acontece no chamado. O chamado que o Senhor nos dá, travou um pouquinho, Bruno. Então eu falei um pouco. O chamado que o Senhor nos dá é muito maior do que a nossa capacidade financeira, emocional, física e espiritual. E é exatamente nesse chamado que o Senhor nos estica para um novo nível. Para a gente cumprir o nosso chamado, Ele nos leva para um lugar de fé, de confiança, de total dependência dele. Então é por isso que é tão difícil algumas pessoas viverem o chamado. Porque necessita dar um passo em dependência, em confiança ao Senhor. Então, só já respondendo uma das perguntas que a gente vai ter mais à frente, que foram muito boas. E a Bruna fez exatamente isso, ela confiou. Exato. Porque aquilo, muitas das vezes, a gente precisa colocar o pé para depois Deus colocar o chão. Sabe? Talvez eu podia pensar, Deus, você quer que eu vá pro Immersion? Então, beleza. Apareça um dinheiro. Que você possa falar para alguém, ofertar na minha vida, que possa aparecer alguma oportunidade para eu trabalhar e conseguir esse dinheiro, que algo possa acontecer. Mas muitas vezes, Deus, o que ele faz? Ele espera você colocar o pé para depois você colocar o chão. Ele esperou primeiro me inscrever pro Immersion e ter aquela dívida ali, né, no meu cartão, para depois ele dar os recursos, sabe? Então, assim, o fato de eu estar no Immersion já foi um milagre. Eu lembro que a minha mãe é cabeleireira. E, tipo, o salão começou a ter muito mais cliente e tudo mais. E eu realmente, tipo assim, provei o Immersion pra mim. Então, só eu ter ido no Immersion, que, pra quem não ouviu, é um treinamento de missões universitárias, já foi revolucionário. E aí, o que aconteceu? Beleza, só que eu tava lá, tipo, me preparando pro Immersion, aí tem, tipo, videochamada antes, essas coisas. E aí, nesse meio tempo, eu descobri que ia ter viagens missionárias. Assim que eu me inscrevi, na verdade, eu sabia que ia ter viagens missionárias. O Immersion ia ser de segunda a sexta, por exemplo. Eu acho que é algo assim. De segunda a sexta. Todo mundo ia embora na sexta, mas no sábado ia ficar as pessoas que iriam para viagem missionária, para 3 destinos. O Equador, Bolívia e Brasília, certo? E aí eu sabia que ia ter, mas eu pensei, eu mal tô tendo Immersion, tô vivendo um milagre de Deus, eu não vou ter para poder para viagem missionária. Eu também não senti no meu coração vontade de fazer uma viagem missionária naquele momento, então deixei passar. Até que o que aconteceu? Na semana do Immersion, tipo, acho que era segunda-feira, na sexta-feira à noite, os líderes de Pockets do Rio fizeram um esquenta online. Esquenta é tipo uma reunião de oração, pra gente já ir orando, conversando, aumentando as nossas expectativas, pra gente estar em um determinado evento que vai acontecer. E aí, nesse esquenta, um líder de Pockets testemunhou que no Immersion, antes desse que eu fui, que foi o de fevereiro, né? Que era pra eu ter ido, mas eu não fui por desobediência. Nesse Immersion de fevereiro, enquanto ele estava também enquanto ele estava lá, Deus falou para ele lá, ele já estava na Duramis Farm. Deus falou que era para ele ir na viagem missionária, acho que era Curitiba, algo assim, para alguma outra cidade. E ele foi de lá. E aí, ele contou isso era na sexta, ou na quinta, algo assim. E tipo, o Immersion começava na segunda. Eu falei para Deus, tem a possibilidade disso acontecer, tem a possibilidade de chegar lá na Duramis Farm e o Senhor falar que o Senhor quer que eu vá para alguma viagem missionária, porque no caso ele também não tinha recursos, né? Ele não tinha dinheiro para ir, mas eu de uma forma sobrenatural, mas aí é uma outra história. Então, eu já comecei
comecei a ficar com isso na minha cabeça. Mas eu falei, Deus, eu não quero que o Senhor fale. E aí eu lembro que eu até falei com algumas amigas minhas, cara, se Deus mandar eu ir, de eu chegar lá no Deus Farms e ele mandar pra alguma viagem missionária, eu não vou, não. Não vou, sem condições. É muito. Pessoal, para ir para uma viagem missionária dessa, tem que arrecadar um valor rápido. Se você não se programou, porque tem que comprar passagens aéreas a hora, tem que fazer várias burocracias na hora. Então fica um valor de média, mais ou menos, de 5 mil uma viagem missionária. E a Bruna estava exatamente sem condições financeiras para ir, e a Bruna saiu. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu vou tentar chamar ela de novo. Mas basicamente a Bruna estava sem condições financeiras para ir. O Senhor não tinha falado nada. Por favor, dá um coração aí para saber que tá o som tá ok. Tá tudo ok no som? A Bruna não tinha condições financeiras para ir. E o Senhor revelou o pecador exatamente quando ela estava na Dunamis Farm, que é onde acontece esse treinamento de uma semana. É tipo um congresso enorme, com líderes de células universitárias, que seriam os POCs, que não é basicamente uma célula, como a Bruna explicou. E aí, ela foi sem dinheiro. Ela só foi. Ela conseguiu, foi algo sobrenatural. Ela conseguiu a passagem de avião para ir. Só isso que ela conseguiu. E o Senhor, era 2 semanas de viagem. Ela ficou 2 semanas lá. Eu tô esperando a Bruna entrar. Mas, basicamente, ela ficou 2 semanas lá. Acho que ela tá indo. Tá vindo. 2 semanas no Equador. Fazendo o que no Equador? Fazendo missões dentro do Equador. Dentro das universidades. Vamos orando aí para a Bruna entrar, porque a internet na cidade dela está bem ruim. Ela está pedindo para entrar, mas o Instagram está impossibilitando, porque tem que ter Wi-Fi funcionando corretamente. E o que aconteceu foi o sobrenatural. Eu faço parte do Pockets, que a Bruna liderou. A gente se conheceu dentro do Pockets Online, enquanto estava indo online. Foi em 2021, no primeiro período. E eu lembro muito do milagres que o Senhor operou na vida de Bruna e como que aquilo animou a minha fé. Porque muitas vezes o Senhor só te dá uma passagem de ida, igual aconteceu com a Bruna. O Senhor só deu uma passagem de ida e Bruna foi, com uma mão à frente e outra atrás. Mas o Senhor realmente sustentou. E o que o Senhor vem nos revelando nesses dias que a gente orou, jejuou, para que essa live acontecesse, é que há um desatar para vocês. Que haja um desatar financeiro, emocional e espiritual para aqueles que se movem na direção do chamado. Amém? O número da Bruna eu nem sei se o sinal tá pegando lá, mas é 22998. Vou te mandar um... Conseguiu, Bruna? Tá tudo escuro. Voltei. Conseguiu? Ah, ainda bem. Eu já tava assim, meu Deus. Eu quero que a Bruna responda as perguntas. Voltei, gente. Voltou, graças a Deus. Ai, que bom. Tá me ouvindo perfeitamente? Tá me ouvindo, Yasmin? Tô ouvindo. Cara, eu tava dentro da live, eu tava te ouvindo falando, mas eu tava pedindo pra entrar, mas não tava me aceitando, né? Acho que porque minha internet tá ruim. Como eu falei, tá chovendo muito aqui, então a internet tá, acho que, oscilando, indo e voltando. Mas eu tava falando sobre... eu vi você contando, basicamente, a história. Quando eu fui pra Dunamis Farm, e já com o meu coração meio que duro, de que, tipo, se Deus tem a possibilidade de Deus mandar eu pra alguma viagem missionária, eu não quero ir. E eu fui muito com o meu coração duro lá. Mas assim que eu cheguei lá, Deus começou a falar com um amigo meu, ele achou, né? Deus confirmou pra ele que ele ia ficar há mais de uma semana fora de casa. Então, ele achou que ele ia pra viagem missionária. Acabou que ele ficou mais de uma semana lá no farm, servindo num retiro de cura e libertação em um de adolescentes. Era viagem missionária. Mas é muito bizarro até, porque ele me falou isso.
lá em Campos ainda, antes de eu ir para São Paulo, de que ele ia ficar há mais de uma semana longe de casa. E quando ele me falou isso, Deus começou a falar no meu coração, você também vai ficar mais de uma semana fora de casa. Mas eu não quis aceitar. Só que Deus estava sendo tão insistente para mim que no domingo, eu ia viajar no domingo à tarde, no domingo de manhã, eu fui na padaria. Quando eu estava voltando para casa, tinha um homem com uma blusa escrito há mais de uma semana longe de casa. Não Exatamente a frase. acredito! Uhum. Olha que Ah, doideira. não acredito. Só que eu falei, não, isso é só uma coincidência. Por que alguém teria isso escrito na blusa? Mas enfim, eu fiquei, é só uma coincidência, porque eu tava em negação, sabe? Aí quando a gente tava lá na fazenda, Deus falou Deus estava trabalhando essa questão do meu amigo, dele ficar mais de uma semana fora de casa, então ele começou a achar que era pra viagem missionária. E ele queria falar com o pessoal da liderança isso. E como eu tinha mais contato com os líderes, por eu ser líder de Pockets, né? Então sempre tinha reuniões com o pessoal do escritório do Dunamis Pockets, eu fui levar ele para conversar com uma pessoa de lá do Dunamis. E aí ele falou ele foi falar com essa pessoa que estava interessado, e essa pessoa falou assim, olha, então esteja em oração durante o dia inteiro, que país quer? Porque se Deus está falando para você, ele vai te dar um país. Aí, enquanto ela falava, eu comecei a falar, cara, eu acho que vou falar para ela que eu acho que talvez Deus quer que eu vá. Então eu falei para ela, olha, eu acho que talvez Deus quer que eu vá, mas eu não sei. Então ela falou, beleza, então faz a mesma coisa. Fico o dia inteiro orando, pedindo para Deus qual país, confirmação perguntando qual país. E à noite você vem falar comigo. Então tá. Só que ela foi orar pela gente. Enquanto ela orou pela gente, eu vi uma bandeira. E essa bandeira era azul e vermelha. E eu pensei, é a bandeira da Colômbia. Não tem nem Colômbia, né? Então isso, tipo assim, é fonte voz da minha cabeça. Não faz sentido. Eu não conhecia, não sabia nada sobre o Equador, gente. Nada. Só que falava espanhol e que era o único país da América Latina que não fazia divisa com o Brasil, com exceção do Chile. É o segundo. Não é, então? O Chile e o Equador. E que a linha do Equador passava por ele. A única coisa que eu sabia, não sabia mais nada. Descobri várias coisas. E aí, beleza. Então, tipo, eu fui orar. Só que o que acontece? Isso é forte, pega isso. O meu coração, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, não lembro qual versículo, mas 2 Coríntios, capítulo 1, vai falar que quem diz o sim sobre as promessas da nossa vida é Deus. Sabe? Eu não posso falar sim para nenhuma promessa da minha vida. O que eu posso falar é amém. Porque quem fala sim é Jesus. Quem libera algo sobre a minha vida é Jesus. E eu falo amém ou eu não falo amém. E aí eu tava perguntando para Deus, Deus, o Senhor quer que eu vá para viagem missionária ou você quer que você não vá? E Deus me falou, como eu vou falar se eu quero ou não, se você já tá com o seu coração duro que você não quer? Nossa, que lapada. Lapada. Deus fala assim. E aí ele falou esse versículo comigo. Eu quero que você esteja com o coração aberto para falar amém, independente de qual seja a minha resposta. Então eu falei, Deus, beleza. Independente de se você falar sim ou não, eu vou falar amém. Então ali Deus amoleceu meu coração. Então agora sim faria sentido ele me falar de forma mais clara. Porque ele tá dando uns sinais malucos, tipo esse da camisa. E tinha outros também. Mas aí seria uma live de 3 horas. E aí, tipo assim, eu tava com meu coração duro não querendo ouvir. Mas ele quebrou meu coração, então agora eu tava pronto pra ouvir. Beleza. Então, eu tava ali no gramado e tal da fazenda. Então, eu fui pro quarto que tava, e o quarto tava dividido com umas 20 meninas. E eu sentei assim, e eu peguei um PDF que tava falando sobre a viagem missionária. Falava cada país que tinha e falava a descrição, qual que era o propósito desse país, qual que era a palavra profética, o perfil dos missionários. Acho que eu travei. O áudio tá muito bom. Voltou. O áudio tá bom? Beleza. Uhum. Eu vou continuar falando então. E aí, o que acontece? Eu tava lá no quarto lendo esse PDF com as instruções sobre viagem missionária. Só que, gente, assim, eu, sem passaporte, não sabendo falar espanhol, eu nunca tinha na minha cabeça a mente que eu iria pro Equador, pra Bolívia. Eram 3, né? Equador, Bolívia e Brasília. Eu pensava que se eu fosse, iria pra Brasília. Mas lá fui eu ler os PDFs. A primeira coisa que eu percebi foi: a bandeira do Equador é amarela, azul e vermelha. Exatamente da cor que eu vi. Só que a diferença é que tem um símbolo. É porque muitos anos atrás, o Equador, a Bolívia e a Colômbia eram o mesmo país. Então a bandeira deles é parecida. Então não tinha sido fonte de voz na minha cabeça. Aquela bandeira que eu vi era realmente do Equador. Eram as cores do Equador. E quando eu li a questão do que iria acontecer no Equador, que tinha muito a ver com questão de identidade e tudo mais,
Eu falei, cara, isso é muito o que Deus me usa. Deus me usa muito pra poder, tipo, restaurar a identidade das pessoas e tudo mais. Então, tem muito a ver comigo ir pro Equador. Mas o Equador era a viagem mais cara, porque além do Equador ser mais longe, é em dólar. Então, é mais caro. Equador era a viagem mais cara. E além de ser a viagem mais cara, eu não sabia falar espanhol e nem nada. Então, pra mim, não fazia sentido. Mas beleza. Aí, nesse meio tempo, a menina estava sentada na cama do lado da minha. E ela estava escrevendo alguma coisa que eu não sei o que. Não sabia o que até então. Aí, uma outra menina aleatória, uma pessoa terceira lá do quarto, falou: Bruna, você tá muito em silêncio. Eu falei: gente, eu tô quieta porque eu tô aqui. Eu acho que Deus quer que vai pra viagem missionária, então eu tô em oração e tal. Aí, essa menina que tava da minha cama do lado, ela me perguntou assim: Bruna, mas pra que país você acha que Deus quer que você vá? Aí eu falei pra ela: cara, eu tô achando que Deus quer que eu vá pro Equador. Então, ela foi lá, pegou uma carta e me entregou, uma carta profética, falando que era pra eu ir pro Equador. Por quê? Enquanto eu estava pedindo a Deus numa cama, perguntando se era para ir pra viagem missionária não e pra onde, aqui da cama do lado, literalmente do meu lado, Deus falou pra ela: escreve uma carta profética que eu quero que você entregue pra alguém que vá pro Equador. Meu Deus. Então, assim, aí eu tive a confirmação. Aí aconteceu várias outras coisas. Eu queria que milagrosamente alguém me mandasse um pix de R$ 2.000 e acontecesse na minha conta, sabe? Só que Deus queria quebrar o meu orgulho, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora, metódica, de querer tudo certinho. Só que, no final das contas, eu fui para o Equador sem ter o dinheiro inteiro, fazendo dívidas, né, comprando as coisas nos cartões internacionais do resto do time, crendo que Deus iria romper, né? Pessoal, enquanto tu tá recarregando a live, a Bruna, tem várias lições que a gente pode tirar do testemunho da Bruna. Primeiro que a Bruna estava com o coração muito fechado para o sim, para o que o Senhor estava já dizendo para ela. E, como ela disse, o Senhor dá o sim, a gente só dá o amém ou não dá o amém. Então, quantas vezes o Senhor te deu uma impressão, te deu uma palavra, te deu só um pensamento e você falou: não, não é de Deus. E isso já endureceu seu coração. E você pensou: se isso foi de Deus, não tem como eu ir. Isso já anulou o que Deus poderia fazer na sua vida. Então a Bruna teve o coração quebrantado quando Jesus deu aquela chacoalhada, falar: olha, como que eu vou cumprir? Como que você vai poder dizer amém se seu coração já está tão duro? E aí a gente já vê um outro aprendizado. O Senhor estava começando a falar com ela somente que ela ia ficar uma semana a mais. Não deu mais informação. E depois que ela começou recebendo e ela saiu. Um sinal, o segundo sinal, o terceiro sinal, e ela começou a orar sobre aquilo que o Senhor estava passando para ela, que ela começou, e o Senhor foi mostrando mais. No momento em que você começa a dar o primeiro passo para aquilo que o Senhor te mostrou, dar o segundo passo, começar a orar a Deus sobre... Vou chamar ela aqui de novo, tá? Caiu. Ficam orando aí para ela voltar. No momento que você começa a dar o seu primeiro passo, seja só uma oração, o seu segundo passo, um jejum, o seu terceiro passo, é o Senhor realmente, haverá testificação. E o Senhor dará mais sinais. O Senhor me deu algo muito parecido sobre missões. O Senhor me deu com 9 anos, só a intenção, eu serei missionária. E aconteceu ano após ano. O primeiro país que o Senhor me deu foi 9 anos depois daquela primeira intenção. Então, quando você talvez já sabe, Deus já te falou, sei lá, Deus te falou, pastor, Deus te falou alguma coisa. Mas por você ter fechado o seu coração, por você falar: não, isso não é pra mim, o Senhor não te deu um direcionamento. Então, se você, eu acredito que essa palavra seja pra alguém aqui, se você já tem um direcionamento e você pensou: isso não é possível, creia, Deus é o Deus do impossível. E por ser grande demais pra você, que é exatamente dele. E aí todos olharão pra você e falar: realmente, foi Deus que fez. Todo mundo que olhou pra Bruna sabendo a dificuldade que ela passou uma dificuldade, foi roubado o coração dela, fizeram um empréstimo no telefone dela, teve um desfalque enorme, entendeu? E no mês seguinte, isso foi em junho, em julho, a menina estava indo para Equador. Todo mundo olhou e falou: foi Deus. Foi só Deus. Cara, exatamente, muito bom isso. Eu fui assaltada 2 dias antes do meu aniversário, dia 31 de maio. E roubaram meu celular e fizeram um empréstimo de R$ 12.000 no meu nome, certo? E o que
acontece? O valor que eu precisava para ir para o meu Equador era 12 mil reais. E o dinheiro ainda estava preso no meu nome, porque eu não estava conseguindo entrar em contato com o Nubank. Então, o que eu pensei, cara, só que aí o Nubank ele já tinha se pagado as parcelas nos meses que eu estava com a conta mexida. Então, tinha uns 8 mil. E que eu pensei, dá para eu pagar a minha parte disso, né? E o resto eu consigo de oferta, enfim. Mas acabando que o Nubank não deixou eu tirar o dinheiro de lá. Então, essa amiga minha que me entregou a carta profética para o Equador, ela falou assim, amiga, eu já entreguei o dinheiro inteiro. Então, fala para eles pegarem parte do dinheiro que eu dei para poder comprar sua passagem para você ir. E aí, quando o Nubank desbloquear a sua conta, que a gente achava que isso era um sábado, a gente achou, você vai desbloquear na segunda. Nunca desbloqueou, spoiler. Quando desbloquear na segunda-feira, você manda o dinheiro para poder, tipo, suprir. Então, ela meio que ia me emprestar o dinheiro dela para lá para comprar minha passagem. Acabando que o Nubank nunca desbloqueou a conta, eu processei o Nubank, altas tretas, mas Deus proveu esse dinheiro, sabe? Então, assim, se não fosse pelo assalto, eu não teria ido para o Equador, porque eu não teria aquele dinheiro ali, mesmo eu não conseguindo acessar, eu achei que eu teria alguns dias depois. Então, ele foi estopim. Ou seja, Deus transformou um deserto, um momento de ansiedade, de tristeza na minha vida, em bênção, sabe? Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí, era 12 mil reais que eu precisava, né? Eu fui recebendo oferta enquanto eu estava lá no Equador. Então, aí no último dia de viagem, sobrou 300 reais. Sobrou 300 reais. O que eu fiz? Eu vou ofertar pro time, porque nem todo mundo do time ainda tinha. Então, a gente não pensava, é o meu dinheiro, é o dinheiro do time que a gente pensava, né? Então, eu entreguei pro time. Voltar do Equador pro Brasil, a minha viagem foi despachada. E deu 70 e pouco dólares para poder despachar a bagagem, que na época era 300 e pouco reais. Exatamente o dinheiro que tinha sobrado. Olha isso. Oh, meu Deus do céu. Gente, sim. E aquele ano foi exatamente a palavra que queimou em nossos corações, que foi exatamente o Salmo 126, que fala sobre um deserto, que é o Negueb, que através das chuvas que acontecem no monte, que eu esqueci o nome lá do monte agora, através daquelas chuvas, o deserto... Qual? Acho que é o Monte Sião. Um deles, né? Isso. Caía a água nesse monte, um lugar distante. Aquele deserto, depois que a água passava, se tornava um jardim. E, mano, aquele dia que houve essa pregação, Bruna pegou com tanta força essa palavra, falou, essa palavra é pra mim, que ela fez até o aniversário, só no 26. O aniversário mais crente que eu já vi. E profético. E foi exatamente. Tá? E profético, porque foi exatamente. O Senhor pegou uma dificuldade, pegou um deserto, ela perdeu o telefone dela, ela teve esse problema todo do empréstimo de 12 mil, e o Senhor transformou esse deserto em algo maravilhoso. Que foi ela conseguir, através dessa dificuldade toda, o Senhor pegou algo ruim e transformou algo para a honra e glória dele. Gente, o testemunho da Bruna é enorme. Só que a gente tem 20 minutos para responder as perguntas de vocês, que são muito boas, muito profundas. Então, a gente vai começar a sessão de perguntas, tá bom? E vocês seguem a Bruna, porque você vai ver o testemunho todo da Bruna no Instagram dela, gente. Acompanhe, porque Equador só foi o começo, galera. Equador só foi o começo. O Bruno já falou outro país que o Senhor falou com ela. E eu sei que Deus tem grandes coisas. Eu tenho um vídeo no meu Instagram de 10 minutos. Mas eu conto lá detalhadamente como que Deus me falou que eu era pro Equador. Eu gravei ele lá no Equador. E é muito forte, gente. Porque, tipo, os testemunhos, os sinais que eu recebi, tipo, era nítido de Deus. Porque, como eu falei, eu tinha um coração muito duro, orgulhoso e metódico. Eu nunca faria isso. Tanto é que eu achei que todos meus amigos me achariam malucas. Achariam que era emoção minha querer ir pro Equador, sabe? Você vai para um congresso e aí você fica emocionado que é ir. Eu achei que todo mundo ia achar isso. Mas todo mundo próximo de mim tinha certeza que era de Deus. Porque eles falaram, você por você nunca iria, porque você não é emocionado, você é racional. Então Deus precisou ser bem claro depois de assistir esse vídeo lá, porque é doideira. É sobrenatural. Então o pessoal segue ela. E vocês fizeram uma pergunta muito boa. A gente vai ter um total de 10 perguntas. E eu não vou revelar os nomes, mas a gente vai começar aqui. A primeira pergunta foi: qual a importância de saber o meu chamado para a minha caminhada espiritual? Fortíssimo. Eu respondo primeiro. Todas são fortes. Todas são fortes. Eu respondo. Quer que eu responda? Bate bola? Tá bom. Pode ser, mas tanto faz. Qual que é a pergunta mesmo? Desde de novo. Qual a importância de saber o chamado para a minha caminhada espiritual? Pessoal, quem fez as perguntas, pega o caderninho, pega a caneta.
não perde a oportunidade. Então, a importância é primordial. Porque, para mim, antes de a gente entender, a gente tem que saber o que é chamado. Chamado não é fazer. Ninguém tem um chamado de ser ministro de louvor. Ninguém tem um chamado de ser intercessor. Ninguém tem um chamado de ser pastor. Não, isso é fazer. Chamado é sobre ser. Deus te chamou para ser algo. Isso tem a ver com nossa identidade, com o nosso nome em Deus. Deus te criou para ser algo. Sabe? Por exemplo, Deus me criou. O meu propósito, que é o meu nome em Deus, é ser rica na graça de Deus. Então, qual é o meu propósito? Por onde eu passar, eu levar a graça de Deus. Às vezes vai ser sendo intercessora. Às vezes vai ser um líder de pockets. Às vezes vai ser sendo um missionário no Equador. Entende? O fazer, você nunca vai ficar no ministério sua vida inteira. Pode também, mas pode mudar, sabe? Então é você saber o que Deus, qual é o seu propósito. O ser, o que Deus quer que você seja. Claro que Ele quer que todos nós sejamos filhos amados, sejamos obedientes, mas Ele tem algo mais específico para cada um de nós. Mas qual é o seu propósito? Vou descobrir o chamado de Deus tem pra mim. Qual a importância de saber o chamado para a minha caminhada espiritual? Como que impacta a minha caminhada espiritual? Beleza. Impacta completamente. Porque se você não... Como eu falei, o chamado, ele é um propósito. Se você não tem um chamado de um propósito, não sabe para onde ir, você vai ficar perdido, estagnado, sabe? Então, o básico de ter um relacionamento com Deus é você ter um propósito e viver ele todos os dias. Então, essa é a importância. A importância é primordial, porque é tudo. Se você não tem propósito, não tem nada, você tá perdido. Nossa, essa explicação dela, dessa primeira pergunta, já puxa para a nossa próxima pergunta. Como saber em passos práticos o meu chamado? E tem tudo a ver com o que ela falou. Porque basicamente o Senhor não vai inventar algo novo. Tipo, você já está há 20 anos. Ele não vai inventar algo novo. Ele já está construindo em você o seu chamado desde o ventre da sua mãe. Não foi à toa que você nasceu no Brasil, não foi à toa que você nasceu num tempo como esse, nesse século XXI, não foi à toa que você nasceu na família que você nasceu. Tudo que o Senhor fez para que você estivesse aqui, na cidade que você está, no país que você está, nesse exato momento, tem tudo a ver com aquilo que o Senhor quer realizar através da sua obra. Então, é muito interessante que Deus pega vários momentos de dificuldade, tribulações de grandes líderes. Vamos pegar o exemplo da pastora Joyce Meyer. Teve muita dificuldade na infância. E exatamente Deus pegou o testemunho dela, do contexto dela, e através da cura, o Senhor despertou ela para ser cura no emocional das pessoas, para saber entregar a parte emocional das pessoas. Então, quais são os passos práticos? O Senhor já te sinalizou no que quer te usar. Eu sempre falei assim para Deus, não, pai, eu não quero ser professora, porque as pessoas falavam, minha mãe falava, para ser professora, você tem facilidade de ensinar. E eu falava, não, eu não quero ser. Só que Deus me deu algo com um chamado para infanto-juvenil. E eu não queria ver isso. Eu estava rejeitando isso. Falei, eu não quero cuidar, eu não quero ser professora. Mas o Senhor me despertou. Na hora que eu ia entrar na faculdade, o Senhor me despertou. Que Ele queria me usar para impactar as gerações mais novas. Então, quais são os talentos que Deus te deu? Então, você vai ir para Deus, orar. E o chamado é basicamente seguir na ordem que a voz está chamando. A direção que está chamando. Um anjo não vai descer do céu e te falar. Pode acontecer. Muito especificamente. Mas, normalmente, o anjo não desce para te falar, eis que eu te digo que você vai ser isso. Não. O Senhor já desce. Sobre você já está o Espírito Santo. Você tem a intimidade de entrar na presença de Deus e falar diretamente com Ele. Pai, como que você quer me usar? E foi muito isso que o Senhor fez na minha vida. Porque eu queria entrar em medicina. Não tem nada com medicina. Biologia, detesto biologia. E o Senhor começou a falar, Yasmin, olha para você. O que eu depositei em você? E aí eu comecei a olhar os defeitos, as qualidades. E falei, uau, o Senhor já começou algo em mim. E aí eu comecei a dar um primeiro passo na direção daquilo que o Senhor tinha me colocado. E aí eu fui para campus. E depois que eu fui para campus, o Senhor... Foi algo muito sobrenatural. O Senhor começou a finalizar de forma mais específica, porque eu me movi naquilo que o Senhor já me deu. Então, o que Deus te deu? De passos práticos. O que o Senhor te deu? O nome da Bruna tem tudo a ver. Não foi à toa que você tem isso, não. Não foi à toa que você passou tudo o que passou. O que Deus te deu? É através daquilo que o Senhor lhe entregou que você vai saber já o primeiro direcionamento do seu chamado. E através do seu primeiro passo, como a Bruna fez, e ir só para o Equador,
enfim. Depois do primeiro passo, vai o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Exatamente. E, cara, eu lembro que uma vez eu tava vendo uma aula, assim, sobre a esfera da finanças, né? Dos negócios. E aí a moça que tava falando, ela falou uma coisa que me marcou muito naquela época. Ela falou assim, olha, você quer saber o que você tem que fazer? Qual profissão? Ela tava falando sobre profissão, né? Mas cabe nisso também. Qual profissão você tem que fazer? Pensa. O que você gostava de fazer quando você era criança? Por que quando você era criança? Hoje em dia, talvez você pode escolher uma profissão pensando qual vai ter mais dinheiro. Você pode escolher uma pensando qual tem mais, assim, fama, qual profissão vai te fazer ter mais nome. Você pode fazer pensando na pressão dos seus pais. Você pode fazer pensando em várias coisas. Mas quando você era criança, era inocente, era puro. Você gostava porque você simplesmente gostava. Então, olha pra você quando você era criança, o que você gostava? E foi assim que eu descobri qual que era a minha esfera. Que eu olhei pra trás e percebi que quando eu era criança, uma coisa que eu amava fazer era essa questão, tipo assim, de pegar, criar Facebook, Twitter, pra coisas que eu era fã. Tipo, Turma da Mônica Jovem e umas coisas assim. E aí Deus começou a falar comigo sobre como Ele me chamou pra comunicação. Então eu sei que isso não foi super ainda, mas eu percebi isso aí. E outra coisa que você pode perceber também é que, geralmente, a área da sua vida que nada é a área que Deus mais vai te usar. Porque ela não é atacada à toa. Por exemplo, acabei de falar que a minha esfera é da comunicação. Mas quando eu era criança, eu era extremamente tímida. As pessoas vinham falar comigo, eu me escondia atrás da minha mãe. Foi só... Mas quando eu me converti, Deus tirou essa timidez de mim. Então, tipo assim, é você olhar para essas coisas e também você se perguntar. Essa é uma pergunta muito legal também. Para você descobrir isso, qual que é aquilo que arde no seu coração, como você quer ser usado. Se pergunta, se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que você mudaria? E eu lembro que quando eu vi o Dizescope perguntando isso, e quando eu respondi, eu falaria, cara, se eu fosse mudar uma coisa no mundo, uma coisa que eu mudaria, seria a questão de pessoas religiosas, sabe? Pessoas que têm a mente tão fechada e religiosa. Eu iria querer que, tipo assim, as pessoas que tivessem um relacionamento, fossem convertidas, realmente tivessem relacionamentos com Jesus. Inclusive eu, ser mais parecido com Jesus ainda, para realmente impactar o mundo. Então, se eu fosse escolher uma coisa, seria isso. E como que, tipo, isso diz muito sobre... Eu tenho um chamado pastoral também. Então, como que a minha resposta diz muito sobre o que eu faria. Deus me chamou para poder cuidar das pessoas, sabe? E sou eu cuidando das pessoas, faria o quê? Elas terem um relacionamento com Deus mais maduro e tudo mais, que seria meio que a resposta do que eu quero. Então, no mundo. Às vezes, o seu chamado é justamente mudar essa coisa. Deus colocou no seu coração. É o que a Yasmin falou. Já está dentro de você. Deus te deu as ferramentas. Ele já te deu o desejo. Sabe? É só você descobrir isso dentro de você. Mas não é questão de autoconhecimento, não. É questão de você descobrir isso através do Espírito Santo. Sim, porque Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo. E a partir do momento que eu orei e falei, Deus, então me ajuda a enxergar o que o Senhor depositou em mim, que eu fui vendo que o dom de ajudar a ensinar está totalmente vinculado ao ministério de mestre. E eu amo esse ministério. Mas através disso, o Senhor quer me esticar para outros. Então, depois, o passo mais prático para você é começar, primeiro, orando. Segundo, pedindo a Deus revelação daquilo que Ele depositou em você. E terceiro, ver a área que você mais é atacado. Se você é muito tímido, provavelmente Deus vai te dar um chamado para quebrar essa timidez. Que aí o testemunho é forte, né? Vai ter para honra e glória ao Senhor. Todo mundo vai ver e falar, foi Ele que realizou. Né? A próxima pergunta... Oi? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exatamente. Olha, alguém fez a pergunta. Como saber o chamado pode nos empacar por medo, por causa do medo? Ou nos impulsionar? Como não paralisar e persistir no que Deus disse? Fortíssimo. Cara, Deus tem ministrado no meu coração uma coisa nos últimos meses, através de um podcast que eu vi, que foi sobre como que o medo, ele não é uma emoção, ele é um espírito maligno. Aí tem aquele versículo, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, não lembro o versículo, que vai falar sobre... Eu não lembrando nenhum versículo exatamente, só capítulo, mas enfim. Vai falar, porque Deus não deu espírito de covardia, e nem de medo, né? Deus não deu espírito de medo, mas de domínio próprio, de amor, de poder. Então, essa questão de, tipo, Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Então, o medo, ele é um espírito. E o que esse medo, ele faz? O medo é um espírito que vai impactar suas emoções, certo?
E olha uma coisa muito bizarra, que aí, conversando com Deus sobre isso que eu vi, eu comecei a conversar com isso com Jesus e percebi. Olha o que o medo tem o poder de fazer. O medo, você começa a ter medo de fazer uma determinada coisa. Aí você fica tão ansiosa. Nossa, eu tenho medo do meu futuro não dar certo. Eu tenho medo desse plano que eu tenho não dar certo. Ele não vai dar certo. Você fica com tanto medo que sabe o que acontece? Você não faz. Então, o medo, ele é exatamente isso, né? Ele te dá o medo. Você fica com tanto medo de algo não acontecer que algo não aconteceu. Porque o medo não te paralisou. Então, indo, né, pra pergunta. Como, tipo, não ser paralisado com medo? Eu acho que a primeira coisa é você entender isso. Que é uma coisa espiritual. É você repreender. Quando vier vozes de medo, Deus nunca... Uma vez eu tava com muita insegurança e medo de tocar teclado. E não falei, então eu acho que é pra eu parar de tocar. Eu acho que, de certa forma, é isso Deus querendo dizer, essa minha insegurança, é Deus querendo dizer que o teclado não é pra mim. Não, não existe isso. Deus, ele nunca vai usar coisa ruim pra falar pra você parar. Então, quando vier pensamentos de medo, de insegurança, eu acho que o que a gente tem que fazer, principalmente, é a gente repreender. Eu repreendo isso em nome de Jesus, porque isso não é verdade. É você pregar pra sua própria alma. E você também fazer, mesmo com medo. É aquilo que Sócrates fala. O que é uma pessoa corajosa? Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo. Porque se eu for pra uma guerra, por exemplo, eu tô super de boa, vai dar tudo certo na guerra, eu não tô sendo corajosa de ir, eu tô indo normal. Agora, se eu estou com medo e mesmo assim eu vou, aí que eu tô sendo corajoso. Porque o verdadeiro corajoso é aquele que faz apesar do medo, sabe? Então eu acho que as duas coisas que a gente pode fazer para não ser paralisado pelo medo é repreender em nome de Jesus e não esperar o medo para passar para você fazer. É você fazer mesmo com medo. Perfeito. Realmente o que nos paralisa é o medo do que pode acontecer. E o medo resulta na falta de confiança no que Deus pode prover. Então, realmente, nós precisamos entregar totalmente. A próxima pergunta é: se eu não cumprir o meu chamado, o que aconteceria? Acho que muitas pessoas se perguntam isso. É muito o quê? Travou, não te ouvi. Se eu não cumprir o meu chamado, o que aconteceria? Cara, você sobreviveria. Não teria uma vida abundante. Você teria uma vida normal. Porque a Bíblia promete pra gente uma vida abundante. Uma vida onde você alegra apesar das circunstâncias. Uma vida onde você encontra uma paz que excede todo entendimento. E essa vida abundante você só vive vivendo o seu chamado, o propósito que Deus tem pra você. Se você não vive, você vai viver uma vida, você não vai viver de verdade, você vai sobreviver. Vai viver uma vida que não vai fazer sentido, você vai se sentir sozinho, vai se sentir entediado, vai não ver propósito e alegria nas coisas. Então, é isso, você vai viver uma vida sem sentido, vai deixar de viver a vida abundante que Deus tem pra você. Eu acredito muito em uma coisa que me explicaram sobre a vontade de Deus, que existe a vontade de Deus permissiva e a vontade dele inteira. E a vontade permissiva é aquela que, quando sabe aquela criança que está insistindo tanto naquilo que o adulto sabe que não vai ser bom, mas ele permite porque vai ser um ensinamento para aquela criança, é como a vontade de Deus permissiva. Tem tanta coisa que a gente insiste tanto, e Deus falou, tá bom, que acontece, e a pessoa vai viver as consequências daquela escolha e tudo isso. Não quer dizer que é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela tira a gente do centro. O nosso chamado é exatamente nos tirar do centro, é entregar a nossa vida a quem pertence, que é o Senhor. Então, quando eu começo a viver o meu chamado, o Senhor vira o centro de tudo. Por que eu fui para campus? Porque o Senhor disse. Porque eu estou fazendo esse curso? Porque o Senhor disse. Por que você está aprendendo inglês agora? Porque o Senhor disse. E aí você começa a colocar Jesus no centro. E toda frustração, todo medo, tudo de bom e de ruim, você vai até o mestre, pedindo socorro e o agradecendo pelas boas obras. Então, eu acho isso muito interessante. E a parábola dos talentos. Porque chegou o Senhor e houve aqueles dois que multiplicaram aquilo que o Senhor entregou. E teve um que escondeu a sua dracma, com medo do julgamento do Senhor. Então, você que está escondendo, enterrando aquilo que o Senhor entregou, tenha coragem de desenterrar hoje aquilo que o Senhor lhe entregou e entregar ao Mestre. Que coloque em prática, não tenha medo. O Senhor Deus é o ouro do ouro e da prata. O Senhor Deus é aquele que dá sobre nós o seu Espírito que ressuscita mortos. O Senhor Deus nos capacita, Ele nos chama e nos dá uma graça capacitadora para cumprir. Ele dá o querer e o realizar. Amém. Fortíssimo. Próxima pergunta, já estamos terminando. Temos que terminar.
Mas tá tão maravilhoso que eu ficaria muito tempo aqui. Também. E agora que minha internet ficou boa. Pessoal, coloca foguinho que vocês puderem ficar mais 5 minutinhos. A mais de 5 horas. Próxima pergunta. Como ter certeza que tal propósito é para nós? Eu acho que a gente já explicou um pouquinho, mas pode ainda ter dúvidas. Ó, o pessoal colocou foguinho, hein? Como ter certeza que tal propósito é para nós? Eu acho que só com Deus mesmo. Às vezes a gente quer muita receita de bolo, né? Algo talvez prático. Mas eu acredito que a gente só pode saber isso fazendo e sentindo no coração. Ser amigo do Espírito Santo, sabe? Porque quando você é amigo do Espírito Santo, você realmente escuta a voz dele e traz confirmação. Então você vai vendo que aquilo realmente queima no seu coração. Você vai vendo que, cara, você realmente tem os talentos e os dons para fazer aquilo. Às vezes não no início. Às vezes você pode ser muito ruim naquilo, mas você viu que, tipo assim, que Deus tem uma capacitação sobrenatural, que você nem entendeu como que você aprendeu aquilo tão fácil. Então você vai tendo essa sensibilidade espiritual de perceber, cara, realmente é isso que Deus quer pra minha vida. Mas é muito isso, é uma questão de você. É do seu, Deus vai confirmando pra você no seu coração. Então, acredito que seja por aí. A gente falou um pouquinho que o nosso chamado é muito maior do que nós temos a capacidade de realizar sozinhos. Então, se Deus te deu esse chamado e você está vendo que não tem a capacidade de realizar sozinho, ele vai te dar a capacidade. Você se vê ganhando capacidade para aquilo ser gerado, já é demonstração nítida que Deus está testificando a você que aquilo é dele para você. Porque, de fato, o inimigo não vai te dar ajuda para você estar na presença dele. O inimigo vai te tentar tirar da presença dele. O inimigo não vai te facilitar a sua vida se você querer uma vida sobre o altar, servindo ao Senhor. Então você está ganhando almas, você está aprendendo uma nova língua. O Senhor está te dando, você está se movendo naquilo que o Senhor te deu. E você está ganhando forças. Talvez não seria fácil, mas você está ganhando forças para realizar aquilo. É nítido que aquilo é o seu chamado. É o chamado, talvez, específico para aquele momento. Porque como a Bruna disse, talvez a maioria das pessoas não vive aquele chamado para a vida toda. Porque o Senhor vai mudando de tempos em tempos. Ele vai nos esticando e nos levando para outro patamar. Sim. Mas uma outra coisa também muito importante sobre essa questão de chamado é que muitas vezes a gente se limita a isso. Tipo, sei lá, Deus me chamou para poder impactar os adolescentes. Então, eu não vou ajudar na cantina. Então, eu não vou ajudar na recepção universitária. Então, eu não vou no asilo quando me chamarem. Então, eu não vou nem investir na minha profissão. Eu vou focar só em adolescentes. Mas todos nós somos chamados para poder, tipo assim, fazer o reino de Deus. Então, às vezes, a gente se limita a isso, né? Então, outra coisa, se você sabe qual que é o seu chamado, cara, sabe uma ótima forma de você descobrir também? Você experimentando o outro. Serve tudo. Você vai ver qual que você vai se identificar mais. E o nosso chamado, o fato de Deus, sei lá, Deus me chamou para poder cuidar. Sei lá, não, é isso. Deus me chamou para poder cuidar de vidas. Isso não vai me impedir. Claro que o meu foco... Isso tá travando um pouco. Enquanto... Voltou? Voltou. Acho que eu voltei, hein? Voltou. Falei um pouquinho. Tem como repetir? Tem, mas falar em uma frase. Claro que, tipo assim, o meu chamado, eu vou focar em cuidar de vidas, que é o meu chamado principal. Mas isso não pode fazer eu negligenciar as outras coisas, entendeu? Porque Deus chamou todos nós para cuidar dos órfãos, das viúvas. Deus chamou todos nós para poder, tipo assim, evangelizar. Só porque você é mestre, não é evangelista, não é porque você não vai evangelizar, não. Deus chamou todos nós para poder profetizar. Deus chamou todos nós para poder cuidar de vidas. Então, tipo assim, você tem que fazer todas essas coisas. Você vai focar mais no seu chamado. Mas a gente tem que ter muito cuidado para isso, sabe? Pra gente não ficar tão focado no que Deus quer para mim. E outra coisa, por exemplo, uma cliente da minha mãe uma vez falou para ela, nossa, é tão lindo ver Deus realizando o sonho da Bruna de ir pro Equador. Só que, gente, eu nunca nem tinha pensado no Equador. Não era um sonho. Não era um sonho no meu coração. Era o sonho de Deus. E eu estava disponível para viver o que Deus queria para mim. E aí se tornou meu sonho também. E foi incrível, sabe? Então é muito por isso. Nem só porque você tem aquilo no seu coração sua vida inteira você vai fazer. É sobre aquilo. Você é só um figurante. Deus é o protagonista. Ele tá fazendo algo em algum lugar, eu quero fazer parte disso. Não importa o quê, sabe? Então é a gente saber o nosso propósito, o nosso chamado, mas a gente não nos limitar de viver todas as coisas que Deus está fazendo além do nosso chamado e do nosso propósito. Entende?
é muito forte isso, Bruna. Porque existe o chamado geral, que é todos devemos pregar o evangelho, ajudar o órfão, viúvo, necessitado, e tem um chamado específico, e um não anula o outro, um completa o outro. É maravilhoso, porque tudo isso, toda essa circunstância, toda essa realidade, vai ser treinamento para o Senhor, para te capacitar para aquilo que tem de específico na sua vida. Exatamente. A nona pergunta, já estamos no nome, já estamos terminando. Chamado e ministério, no caso, os 5 ministérios, são a mesma coisa? Não, porque os 5 ministérios, né? Para quem não sabe, fala lá em Efésios 4, se eu não me engano, né? Pastor, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. Por exemplo, eu sei que eu sou pastora, tenho 5 ministérios. E sei que eu vou ser pastora como? Cuidando de vidas, mas vai ser de uma forma mais específica. Eu sei que Deus me usa para poder... Meu propósito é ser rica na graça de Deus. E Deus me usa para poder cuidar de vidas através da intercessão. Por exemplo, Ele me usa muito nesse viés, sabe? Eu tô ali liderando a intercessão, então, tipo, orando pelas pessoas, cuidando das pessoas um a um, sabe? Mas agora, Deus pode levantar uma outra pessoa para poder ser pastora, e o chamado e o propósito dela é sobre ser pastora de alguma outra forma, sabe? Não através da intercessão. Às vezes a pessoa não é nada profeta, ela nem entende coisa de intercessão. Deus chamou ela para ser pastora de pessoas que acabaram de se converter. Eu não sou muito pastora para isso, tenho dificuldade com pessoas que acabaram de se converter. Eu sou mais pastora para pessoas que já estão na caminhada. Então, entende? Às vezes eu chamo para uma pessoa ser evangelista, mas ele vai ser evangelista fazendo uma igreja local evangelizar. Ele vai ensinar uma igreja local a evangelizar e trabalhar assim. E o outro vai ser evangelista no missionário. Então, isso é muito relativo. Tipo, é uma coisa... Eu acho que o propósito é meio que como você faz esse ministério que você é, sabe? Então, eu acho que o propósito ele é pessoal. Eu não tenho propósito parecido com ninguém no mundo. Cada um tem um propósito único, entende? Já os 5 ministérios, não. As pessoas, cada um se encaixa em um. Mas o propósito, cada um tem o seu. Pronto. Acho interessante que os 5 ministérios é para a edificação da igreja. Então, cada papel tem a sua importância para o crescimento da igreja. E não fala a igreja instituição. O crescimento do corpo de Cristo. Então, por exemplo, você pode ser alguém no chamado do ministério evangelístico e ser um professor. Porque o seu papel, seu chamado, seria evangelizar escolas. Exato. Você pode ter o chamado pastoral, que é cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas, dentro de um hospital. Então, os 5 ministérios são esses. Mas tem suas variantes, de acordo com o chamado que Deus te deu. O Senhor me deu o chamado de mestre. É o ministério que eu mais sinto facilidade, que eu me movo mais. Mas não quer dizer que eu não possa me mover nos outros. Eu tenho que evangelizar. Eu tenho que profetizar. Eu tenho que abrir minha boca e profetizar, anunciar as palavras do Senhor. Eu tenho que me importar e cuidar de vidas. Entendeu? Eu tenho que fazer um pouco desse, mas é claro que eu vou me mover mais. E essa área é muito grande. Aquilo que o Senhor nos entregou é para a gente usar dentro das 4 paredes da igreja e fora dentro das 4 paredes. Amém? Amém. E a última pergunta, talvez que a maioria dos solteiros vai gostar, que seria como você, como uma jovem solteira, que já sabe mais ou menos o chamado para essa temporada, o chamado para a sua vida, concilia chamado e relacionamento. Porque Deus une o propósito. Então, como que você, que já sabe mais ou menos o seu propósito, Deus já te deu algumas dicas sobre o seu propósito, com relação a isso? Então, eu acho que, por exemplo, quando eu vou, procurar um marido, eu vou muito mais além do fato dele ser cristão. Eu preciso gostar dele, eu preciso sentir atração por ele. Tem várias coisas, que são muito importantes. Não é só porque ele é um homem de Deus, automaticamente ele vai ser o meu marido e tal. Isso é até um pouco perigoso. Mas que ele seja um homem de Deus. Isso aí é essencial, não posso tirar. Só que vai além dele ser um homem de Deus. Porque, vamos colocar, você tem um chamado, por exemplo, de ser uma pastora local. Você ficar a vida inteira naquela igreja, ali, em tal cidade, porque Deus chamou para poder impactar aquela cidade. Deus tem esse propósito para você. Mas aí Deus tem para o seu marido o propósito de evangelizar a Ásia, o Oriente Médio. Como que vocês vão conciliar? Um chamado meio que vai ter que morrer, sabe? Então, eu acho que uma coisa muito importante, enquanto a gente está procurando o nosso marido ou a nossa esposa, para os meninos, é a gente ver se o propósito se alinha.
sabe? Não que vai ser exatamente igual, porque cada um tem um propósito único. Mas se o propósito se alinha. Muitas amigas minhas me perguntam, tipo assim, e como que você acha que você vai estar, tipo, daqui uns 10, 20 anos? Eu falo, tipo assim, cara, eu não sei. Por quê? Eu tenho muitos spoilers sobre o meu futuro, que Deus já me deu, através do meu secreto, através de palavras de outras pessoas proféticas, né? Pessoas que nem me conheciam. Só que, tipo assim, eu acho que eu só vou começar a entender melhor quando eu conhecer meu marido, porque o nosso propósito vai se unificar. Mas o nosso propósito tem que ser parecido. Por exemplo, recentemente Deus confirmou pra mim que eu vou viver do ministério algum dia, sabe? No ministério pastoral. Não sei exatamente como, mas no sentido de que eu vou viver do ministério um dia. Ou seja, o meu marido também tem que ter um propósito e um chamado de viver do ministério. Ele não pode, tipo assim, ter um chamado, tipo assim, muito diferente. Ele também tem que ser pastor. Ele tem que ser chamado para ser pastor. Porque eu fui chamado para ser pastor, então ele vai ter que ser pastor também. Isso foi uma coisa que Deus já falou no meu coração, sabe? Mas agora, muitas pessoas casam, tem que ter esse conhecimento. Nem foi porque elas foram desobedientes a Deus. Às vezes elas não sabiam isso, que você tinha que casar com alguém, muito além dele ser de igreja, mas alguém ter um propósito parecido com o seu. Às vezes a pessoa nem sabe o propósito dela. E eu acredito que, tipo assim, que Deus, ele pode... Deus não vive numa caixinha, né? Não é um 880 tudo. Ele não tem exatamente uma regra pra tudo, sabe? E Deus, ele vai além da nossa imaginação. Então, eu acredito também que, às vezes, talvez Deus tinha um propósito um pouco diferente um pro outro, mas eu acho que ele vai alinhando e ele vai ajustando as coisas, sabe? Para pessoas que talvez tenham um propósito muito parecido. Mas, querendo ou não, vai matar um pouco. Você não vai viver 100% de tudo que você poderia viver. Então, eu acho que é isso. É muito importante a gente procurar uma pessoa para casar que tenha um propósito parecido com o nosso. Muito importante você colocou essas duas perspectivas. Tanto a pessoa solteira que ainda está à procura ou na espera, né? Que nós mulheres estamos sendo procuradas. A gente é a joia, né? A valorosa. A gente se esconde. E aqueles que já estão casados e não teve essa concepção. Nós que somos solteiros, a gente não pode cometer o erro de casar já sabendo que o nosso propósito, e daqui é um convite para você buscar primeiro o Senhor, que é uma promessa. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Não case o Senhor... o seu propósito. Isso é muito importante. Exatamente. Então não pense você, já que o Senhor pode alinhar tudo lá na frente, depois de eu me casar, por que eu vou procurar agora? A pessoa que casou sem saber o propósito antes, não teve, o Senhor tinha chamado diferente, vai ter que passar um processo muito maior. Que vai ser um processo em duas pessoas, e talvez, se tiver filhos, um processo na família toda. Você, como solteiro, nós solteiros, valorize a solteirice. Esse é o momento para a gente desfrutar 100%, dar a nossa força 100% ao Senhor. Porque depois de casarmos, a gente vai ter responsabilidade dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, com nossos filhos, com toda a nossa comunidade, com a nossa família. Então, nesse momento, eu não sou responsável pelos meus irmãos, eu não sou responsável pelos meus pais. É claro que a gente ora, claro que a gente cuida, mas nesse momento eu sou inteira, entrega ao que o Senhor me entregou. Então, se você é solteiro, ore, busque o Senhor acima de todas as coisas. E as demais coisas serão acrescentadas. São exatamente o que Bruno falou, em outras palavras, basicamente. E aqueles que se casaram, sem ter noção desse negócio propósito, sem ter noção que Deus tinha chamado. Ore para Deus alinhar, porque Deus, ele pega tudo. Deus pode pegar algo quebrado e transformar na obra mais linda e perfeita, para a honra e glória dele. E tanto o testemunho daquele solteiro que casou com a pessoa que tem um chamado alinhado, quanto a pessoa que estava com um casamento destruído e foi restaurado pelo Senhor, tanto um quanto o outro glorifica o nome do Senhor. Amém? Amém. Gente, vocês gostaram da live? Joga foguinho, coração aí, vamos orar. Muito obrigada, Bruno. Nossa, foi incrível. Teve dificuldade, mas foi muito incrível. E eu que agradeço, de verdade, pelo convite. Queria honrar a sua vida, de verdade mesmo. Saudades de você, saudades do podcast, saudades de estar com vocês. E, cara, você é benção demais. Você é uma das pessoas que eu conheço que mais tem zelo pelo Senhor. Para mim, se eu fosse definir uma coisa para você, seria zelo. Você tem zelo pelo Senhor, pela palavra dele, pelas coisas dele. E por conta desse zelo, eu sei que ele vai te usar muito. Na UF, nas escolas que você passar, na Hungria e no resto das nações. Então, pode ter certeza. Eu sempre vou estar aqui orando por você, intercedendo por você, te apoiando. E é isso. Então, muito obrigada de verdade. É uma honra estar aqui. Bruno, você é corajosa, você tem ousadia. A Bruna chega assim na pessoa, o Deus deu uma palavra profética. A Bruna chega assim, gente, é ousadia em pessoa. Todo mundo pode. E eu,
vou sentir muita saudade sua. Campo sem você. E a internet falhou de novo. Misericórdia. Deixa eu ver se tá carregando aqui. Consegui ouvir tudo? Ah. Gente, segue a Bruna. Quem não escutou, segue ela. Eu vou tentar salvar a live. Vou aprender a salvar a live. Espero que tudo fique salvo. Amém? Vamos orar? Quer orar, Bruno? Posso orar. Tomara que não trave na minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pai, por esse encontro. Sou muito grata por esse convite. Sou muito grata por tudo que o Senhor fez na minha vida, está fazendo. E mais ainda por tudo que o Senhor fez e está fazendo. Em especial nesses momentos na vida da Yasmin, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa estar indo sobre a vida dela, sobre todos os planos, em questões da Hungria em especial, em questões desse curso de inglês, em todas as outras coisas que o Senhor tem para ela, Pai. Que em nome de Jesus, ela possa viver não 80%, não 99%, mas que ela possa viver, Pai, 100% de todas as coisas que o Senhor tem para ela, Pai. Que o Senhor possa batizá-la cada dia mais com uma unção fresca, de capacitação, de ousadia, de amor, Pai. De sabedoria, que em nome de Jesus, que ela passar, o zelo que ela carrega pelo Senhor, pela tua palavra, possa transbordar. E, Pai, vai sobre cada um que está ouvindo tudo que a gente nessa live. E se tem alguém aqui que ainda não descobriu o seu propósito, o seu chamado, que o Senhor possa estar revelando, Pai. Se tem alguém aqui que está pensando em desistir, que está desanimado dos planos que o Senhor tem para ele, ou esqueceu e deixou para trás, Pai, reaviva esse coração, reaviva esses sonhos, Pai. Que cada um de nós possamos viver 100%, Deus, de tudo que o Senhor tem pra gente, Pai. E é isso, Pai. Muito obrigada. Que o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem sido misericordioso, mesmo quando a gente dá uma desanimada, mesmo quando a gente começa. O Senhor continua acreditando na gente e nos capacitando. Obrigada de verdade. Que o Senhor possa continuar fazendo nas nossas vidas infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar, especialmente na vida da Yasmin. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, essa foi a primeira live de muitas outras. A próxima live será com um casal que está no Chile, é uma família que está no Chile. Então, eu espero vocês. Seguem a Bruna. De novo, eu peço, seguem a Bruna, porque Deus vai fazer muitas coisas através dela e na vida dela. Eu agradeço por todos que estiveram nessa live e estão até aqui. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Beijo. Tchau. Tchau, Bruna. Tchau. Obrigada.